Olá, vamos lá para a nossa aula de número 20 e hoje a gente vai falar para você, iniciando essa nova etapa, essa terceira etapa da disciplina, o conceito de escopo, né? A gente já conhece função e nós precisamos agora conhecer o escopo. Escopo, pessoal, é a região do programa aonde determinada variável, determinado comando, determinada função tem seu reconhecimento, tem ação, é acessível. Então você declara uma função, aquela função que você declarou e criou no seu programa, ela é acessível pela função main, que é o chamado escopo principal, o escopo global do programa. Qualquer variável que você declare fora de função ou dentro da função main também será considerada uma variável global. Ela é acessível pela função main e por qualquer outra função presente no seu programa. Porém, uma variável criada dentro de uma função, ela só é acessível naquela função, dentro do seu escopo, certo? Então, o escopo diz respeito ao local onde uma variável pode ser utilizada. Uma variável declarada em uma função só pode ser utilizada nesta função, exceto se for declarada dentro da função main, né? Que ela poderá ser usada também dentro de outra função qualquer. Mas uma variável, por exemplo, essa que está de amarelo aqui, dentro da função calc, que retorna um float, dentro dela tem uma variável chamada vloc. Essa variável vloc ela não é reconhecida pela função main ou por qualquer outra função vizinha a essa daqui. Ela é chamada de variável local. Tá? Variável local são aquelas declaradas dentro de um bloco de função, não pode ser usada ou modificada por outra função e somente existe enquanto a função estiver sendo executada. Também nós temos os parâmetros formais. Deixa eu voltar bem aqui para mostrar para você o que é um parâmetro formal. Parâmetro é aquele valor que a função recebe. Então, por exemplo, quando eu chamo calc, eu passo um valor para calc que é inteiro. E essa função calc ela recebe esse valor inteiro chamando ele de x. Então, x é um parâmetro para essa função, correto? O parâmetro formal. O parâmetro formal de uma função também são variáveis locais dessa função. Então, o x daquela função calc, ele é próprio da função calc. Ninguém acessa. Só a função calc, né? E variáveis globais são declaradas fora dos blocos ou dentro da função main, né? E são acessíveis em qualquer parte do programa e pode ser usada ou modificada por todas as funções. Existem durante toda a execução do programa, porque a variável local também ela só existe enquanto aquela função está sendo executada, correto? Então nós temos aqui um programa que tem a função calc dessa vez ela não tem parâmetro formal e ela não tem retorno, certo? E a nossa função calc ela vai fazer a leitura de dois valores e fazer uma continha lá de média dos dois valores, algo parecido com isso. Porém, esses dois valores que a função calc vai ler serão armazenados nas variáveis a e b, que na verdade são próprias, são locais da função calc. Se dentro da função main você der algum comando aqui de printf em a, printf em b, vai dar erro. O programa não vai nem executar, porque a função main não sabe quem é a, quem é b, porque a e b só existe dentro do universo da função calc. Elas são criadas quando a função calc é chamada e são destruídas quando a função calc dá o seu return, que como é vazio, né, é um return vazio. Ela não retorna nenhum resultado, ela não retorna nenhuma variável, ela apenas retorna, né? Retorna vazio. Então esse é o nosso primeiro exemplo, está lá no PDF como sempre, né? Você pode testar, certo? Então aqui eu estou dizendo que a e b são variáveis locais da função calc, e no escopo da função main, você não acessa essas variáveis, tá certo? Outro exemplo. A gente tem nesse outro exemplo, agora, as variáveis a e b do mesmo programa anterior sendo recebidas como parâmetros formais, tá certo? Então, a e b, no caso aqui, você vai receber como parâmetros formais e vai conseguir calcular a média de a e b, tá certo? Porém, como x e y que foram usados aqui fora como variáveis globais que foram declaradas aqui no programa, né? Então, na função main, eu leio x e leio y. E passo para a função calc como a e b. Tá certo? Então, a função calc ela consegue calcular a média de a e b.
mas ela consegue também calcular a média de x e y. Por quê? Porque x e y são globais. Então, eu nem precisaria passar parâmetros. Eu nem precisaria criar variáveis nessa função, já que eu estou usando na leitura da entrada do meu programa variáveis globais. Então, a própria função calc poderia simplesmente calcular a média de x e y, certo? Só para você perceber a diferença que faz da variável ser local ou global, correto? Então, o exemplo número 2 nos mostra essa outra aplicação de escopo de variável. Então, essa é uma outra solução para o mesmo algoritmo. X e y são variáveis globais, A e B são parâmetros e, consequentemente, variáveis locais. Então, esse, pessoal, é o conceito que nós temos de escopo de variável. O escopo de uma variável está ligada à função onde ela é criada. Se ela é criada fora de função, o escopo dela é global, vale para todo o programa. Dúvidas a gente vai conversar na nossa reunião, a gente pode conversar via SIGA e muito obrigado por ter assistido mais essa aula.